Muito boa noite! Como estão vocês? É sempre um prazer estarmos juntos novamente. Eu realmente gosto de cumprir esse papel, ainda que eu, como vocês, tenhamos claro que a virtude, a alegria da vida, o grande acerto é estarmos bem sintonizados. Porque aí, como um rádio que por si mesmo não canta nem fala, aí sim nós conseguimos captar e transmitir aquilo que é realmente necessário, útil, que contribui, que enobrece, que harmoniza. Músicas e notícias boas só se conseguem com boas sintonias, ou como diz muito melhor Jesus, busquem antes o reino dos céus e sua justiça, ou seja, busquem os valores espirituais elevados e seu ajustamento e o ajustamento da sua conduta a esses valores, e tudo mais te será acrescentado. Maravilha! Por tudo isso, nada melhor do que a boa sintonia. Realmente, atravessarmos as tensões desse momento exige essa revisão da nossa atitude. Com que atitude temos vivido o que temos vivido? Por exemplo, atravessamos a pandemia e alguns de nós ficaram preocupados em ganhar dinheiro, mesmo com desvio de respiradores, mesmo que à custa de provocar a morte de pessoas que necessitavam do equipamento nas UTIs. Que coisa triste. Ao mesmo tempo que pessoas dedicavam seus dias, suas horas fazendo isso, promovendo a morte para ganhar dinheiro, outros arriscavam a vida, suas vidas, fazendo compras para idosos que eram seus vizinhos, outros cantavam na sacada dos prédios. Vejam só se não é interessante e eficiente a tática de Jesus, a maneira da vida de Deus, de Jesus, apresentarem os fatos, submetendo-nos a uma situação de pressão. Nós revelamos quem nós somos de verdade, porque quem nós somos não depende de rótulos de esquerda ou direita, de católicos ou protestantes, de cristãos ou não cristãos, de possuirmos títulos de doutorado ou mestrado ou sermos analfabetos. O que realmente importa nas nossas vidas é a atitude com a qual nós vivemos o que vivemos. Já foi assim na pandemia, foi assim nas eleições, porque, sem dúvida, pouco ou nada importa em quem você votou no ponto de vista espiritual, mas sim com que valores, com que atitudes, com que princípios você votou em quem você votou. Erra redondamente o senso comum ao nos dizer que de boa intenção o inferno está cheio. O que define as nossas atitudes é o conjunto de sentimentos, de pensamentos, de princípios que nós externamos, que nós materializamos nas nossas ações concretas, nas nossas palavras concretas. Então, precisamos pensar a nossa atitude, e a nossa atitude é efetivamente o que fará com que as situações
ganhem um contorno ou outro muito diferente. E essa atitude pode ser favorecida, essa atitude de promover o bem, de promover luz, de promover lucidez, de solidariedade, de compaixão, de empatia, que são valores centrais para a nossa elevação espiritual. Isso depende do que nós conseguimos perceber, porque tudo tem lições, tudo tem remédios, mas os alunos e os doentes desprezam por não enxergar nas situações as lições e os remédios que elas verdadeiramente são. Precisamos dessa percepção. Para isso, para entendermos a importância da nossa atitude, a importância de entendermos o momento presente, vamos contar uma história saborosa que exemplifica essa questão. Conta-se que numa festa, os organizadores da festa estranharam a quantidade de pessoas presentes, mas estranharam principalmente a atitude das pessoas. Muitas pessoas estranhas, com atitudes estranhas, e resolveram organizar a festa. Tomando a palavra, tomando o microfone, convidaram os presentes a se repartir, os convidados da noiva para o lado esquerdo, os convidados do noivo para o lado direito, e viram uma grande parte de convidados irem para um lado, uma outra grande parte para o outro, e um pequeno grupo ficar no meio. Então, diante dessa repartição, convidaram as pessoas ligadas à noiva, as pessoas ligadas ao noivo, a se retirarem da festa, que era na verdade uma festa de aniversário. Vejam só se não é saborosa essa história, para nos dizer o quanto nós temos nos equivocado sobre esse momento. O quanto aqueles que tiverem que continuarem se conduzindo com essa certeza de que o sentido da vida é ganhar do outro, é vencer o outro, como essas pessoas também serão convidadas a se retirar do planeta Terra. Está claro que, assim como numa disputa de guarda, o mais importante é a criança, não vencer o outro. Está claro que numa eleição para um país, o mais importante é o bem do Brasil, é a atitude de corresponsabilidade entre os brasileiros, é a solidariedade entre aqueles que vivem no mesmo chão, e não um partido ganhar, um candidato ganhar do outro. Porque a maioria dos problemas brasileiros está na mão dos próprios brasileiros e não dos seus dirigentes. Dessa forma, quem votasse num candidato completamente ruim, se houvesse um candidato completamente ruim, mas com excelente atitude, certamente estaria gerando energia, gerando campo eletromagnético, se comprometendo com uma atitude de colaborar com as soluções do Brasil. Enquanto que uma outra pessoa que votasse num candidato absolutamente benigno, caso houvesse um candidato totalmente do bem, porque não existe nem um totalmente do bem, nem um totalmente do mal, mas apenas como exercício, caso uma pessoa votasse num candidato totalmente do bem, mas imbuído desse sentimento de guerra, de ódio, de obsessão pela vitória frente ao outro, essa pessoa entregaria ao Brasil, por exemplo, 30%, que é o quanto depende o Brasil das suas lideranças, mas os 70% que representam a parte do povo entregaria envenenada.
Então entregaria para o Brasil só 30%, enquanto que o outro, que votou mal, mas votou com esperança, com sinceridade, com responsabilidade, com atitude benigna, estaria entregando 70% ao país. Vejam, meus amigos, nós que temos guerreado tanto pelas ideologias, nós que temos guerreado tanto pelos políticos, será que essa é a atitude que o Brasil realmente precisa? Será que a atitude de pais que se matam, que mentem, que acusam o outro, a fim de vencer, a fim de obter a guarda e a vitória sobre o outro, será que é isso que a situação realmente pede? Ou quem ama verdadeiramente um filho fará, mesmo diante de um processo de disputa de guarda, a lealdade à verdade, a lealdade ao afeto ao filho? Qual o valor é o mais importante? Tenhamos certeza, meus amigos, do que está em jogo. O que está em jogo, nesse momento, e sempre esteve em jogo, segundo Jesus, é a decisão que cabe a cada um de nós entre egoísmo ou amor, entre serviço ou guerra. Se você quer saber se venceu nas eleições, se foi bem nas eleições, você, e só você, pelo menos entre os encarnados, precisa fazer uma avaliação de quais foram os seus sentimentos, seus princípios ao votar. Se você quer saber em qualquer atitude na pandemia, em qualquer decisão sua, se você foi bem ou foi mal, avalie a si mesmo. Preciosa a ferramenta deixada por Jesus quando nos ensina vigiai e orai. Porque todos nós, a todo momento, para qualquer decisão, precisamos ter a capacidade de observar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa atitude. E quando percebemos que há uma sintonia baixa, uma sintonia com o egoísmo, elevarmos essa sintonia pela oração, vigiar e orar. E outra citação fantástica vem de Teresa de Calcutá, que diante dessa atitude de egoísmo, de guerra, de colocar a disputa acima do amor, o egoísmo acima do amor, a disputa e a guerra acima do bem, ela nos diz assim: a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros. É um equívoco agir dessa forma. A questão da vida, segundo Teresa de Calcutá, sempre esteve entre nós e Deus, entre a pessoa e a sua consciência. Vejam se não é uma dica preciosa para todos nós, que já tivemos que decidir na pandemia, nas eleições, e muitas outras crises ainda se apresentarão, porque são provas trazidas pelo Mestre para aferir a posição dos seus alunos. De acordo com a atitude que tivermos nessas provas, nós seremos mantidos na Terra, que migra, que evolui para mundo de regeneração, ou iremos para outros mundos que estacionam nesse mesmo estágio que a Terra tem estado até agora, de guerras, de ódios, de disputas. Quem está pronto, com boa vontade para a cooperação e a solidariedade, o serviço, o amor, permanecerá. Quem estiver congelado no ódio, na guerra, na disputa, na vitória de ego contra ego,
ilusória vitória de ego contra ego, esse precisará passar novamente, repetir de ano, repetir as lições, passar novamente pelas mesmas situações, até amadurecer para sair da casca do ego e pensar no outro, pensar no coletivo, pensar nos valores, de deixar-se dirigir pelos valores elevados da vida, conforme ensinado por Jesus. Essa é a fabulosa tarefa desse momento. É o princípio, é a ferramenta que nos fará decidir certo, dar as respostas adequadas para as perguntas que certamente virão para todos nós. É Jesus, é o Mestre nos deixando a lucidez de o que está em jogo. Aqueles que estiverem vinculados com a verdade, com essa essência do que é pedido para nós em cada decisão, serão como os convidados que estão vinculados com a verdade daquela festa e que permanecerão na festa. Os demais que acharem que não conseguirem distinguir, que se enrijecerem nesses valores, nessa disputa, nessa guerra, nesse ódio, nesse fanatismo, que antes de ser fanatismo ideológico, religioso ou político, é um fanatismo pelo ego. Pelo ego. Esses precisarão ainda ser acordados. Precisarão, como o deficiente auditivo, que quando alguém fala com ele não ouve, exige da pessoa que fale mais alto. Sim, a vida precisará falar mais alto, trazer questões, dores, crises ainda mais enfáticas para aqueles que não conseguiram aprender a lição do amor para agir com o amor. Se nós estamos encarnados ainda, é porque Deus é por nós. É porque ninguém ocupa uma carteira na escola de Deus, ninguém ocupa um leito no hospital de Deus, se não houver uma esperança concreta de reformulação. E a pergunta da Bíblia é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a única força capaz de ser contra nós, se Deus é a nosso favor, somos nós mesmos. Porque sim, Deus é amor. Mas Deus, o amor de Deus, o amor perfeito, só pode amar em liberdade. E é nessa condição que Ele coloca, que Ele situa a nossa participação como fundamental. Jesus, quando curava, dizia: a tua fé te salvou. Ajuda-te e o céu te ajudará. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Sempre o primeiro papel é nosso. Sempre a primeira sintonia é nossa. Pensem, meus amigos. Egoísmo ou amor? O que tem dirigido a sua vida? Porque a solução da nossa vida está longe das instituições humanas, mesmo das religiosas, quanto mais das políticas. A solução para os problemas humanos, para o problema da sua vida, da minha vida, está em nos harmonizar, nos sintonizar com o serviço, com o bem e com o amor. Que assim seja para vocês e para mim. Muito boa noite, sayonara. Andréa Guedert. Muito bom que estejamos juntos. Mônica Silva, Cláudia Silva, Andréa Santos, André Salvatore. Reflitamos sobre esse momento, meus amigos, minhas amigas.
Só aquele que perceber sentido nas dores as enfrentará com coragem e lucidez. Aqueles que acharem que as dores não têm sentido, que a vida não tem sentido, se deixarão tomar pela tristeza, pela depressão, pelas ideias suicidas, pela guerra e pelo ódio, fazendo justiça com as próprias mãos, exigindo da vida que seja feita a sua própria vontade, e não a vontade da vida, e não a vontade de Deus. Chega de brigar com a vida, chega de brigar com o outro, chega de brigar com Deus. O momento é de remar a favor da correnteza, é de estarmos juntos na fraternidade, compreendermos o erro dos outros e os nossos próprios erros, nos regenerar, prestar serviços e nos transformar. Um grande abraço a todos vocês. Pensem, cada um de vocês, na importância dessa ferramenta preciosa, a compreensão do momento em que estamos vivendo. Porque o que está em jogo está longe de ser a vitória sobre o outro. O que está em jogo é a nossa sintonia, a nossa relação com o bem, com o amor, com Deus. Até a próxima. Um prazer aprendermos juntos e nos transformarmos juntos. Até lá.